Olá, queridas crianças da Rede Municipal de Ensino de Caeté. Eu sou a professora Patrícia, da Escola Municipal Helena de Barros Pinheiro. E hoje a nossa aula será de Língua Portuguesa, módulo 1, para os alunos do 5º ano. O tema da nossa aula será Gênero Textual Notícia. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção e participassem com a professora das atividades propostas. Conto com a colaboração de todos vocês. Vamos lá? Alguém saberia me dizer o que são notícias? Notícias são textos informativos sobre temas atuais e acontecimentos reais. Geralmente, essas notícias falam sobre saúde, educação, cultura, esporte, ciências, economia, segurança, dentre outros assuntos. As notícias são textos jornalísticos veiculados aos principais meios de comunicação. Alguém saberia me dizer quais seriam esses meios de comunicação? Pensem aí. Vamos conhecê-los? Internet, rádio, revistas, jornais, televisão. Esses são os principais meios de comunicação em nosso meio. Agora, eu gostaria de falar para vocês sobre as principais características da notícia. Uma das principais características da notícia, que são textos que trazem informações sobre fatos e acontecimentos reais. Apresentam uma linguagem simples, clara e objetiva. Falam sobre fatos que interessam ao público em geral. São textos descritivos e narrativos. Agora, eu vou apresentar para vocês os elementos do texto notícia. Título principal é a manchete, onde é usada uma letra bem evidente para chamar a atenção. Logo em seguida, nós temos o título auxiliar, que serve como complemento do principal. Tem a intenção de tornar ainda mais chamativo. Em seguida, nós temos os parágrafos. O primeiro parágrafo busca responder quem, onde, o que, quando e porquê. Do segundo parágrafo em diante, nós temos o corpo da notícia. Trata-se da informação mais detalhada. Agora, eu vou apresentar para vocês esses elementos dentro de um texto. Prestem bastante atenção. Olha, escrito com letras bem evidentes, chamando a atenção. É o nosso título principal. Em seguida, nós temos o título auxiliar, aquele que serve como complemento do título principal. Em seguida, nós temos os parágrafos, não é mesmo? Vocês já ouviram falar em fake news? Sabe o que significa? Fake news são notícias falsas. Então, ler várias notícias sobre o mesmo tema, contribui para checar se as informações são verdadeiras. Agora que já aprendemos alguma coisa sobre as notícias, vamos fazer algumas atividades? Vamos ver o que aprendemos sobre as notícias. Qual o objetivo principal do gênero textual notícia? Informar uma festa? Contar uma piada? Informar um fato ou acontecimento? Ensinar uma receita? Pensem e me respondam.
disse certo quem disse que é informar um fato real ou um acontecimento. Vamos à próxima pergunta? Onde podemos encontrar o gênero textual notícia? Eu vou dar uma dica para vocês. Lembra que no início da aula a professora disse que são os principais meios de comunicação? Vocês estão lembrados quais são? Esta é a dica. Vamos lá? Internet, rádio, revistas, jornais, televisão. Próxima pergunta. Quais são os principais elementos do gênero textual notícia? Autor, título principal, título auxiliar, internet, título principal, título auxiliar, título principal, título auxiliar, parágrafos, título principal, autor e cenas? Qual será a nossa resposta? Muito bem. Disse certo quem disse título principal, título auxiliar e parágrafos. Agora, eu trouxe uma reportagem para vocês. Prestem bastante atenção na leitura da professora, pois logo em seguida iremos responder umas perguntas. Carnalbeira da Penha, Pernambuco, sexta-feira, 4 de setembro de 2008. Jornal da Hora. Onda de frio faz trecho de rio congelar na Alemanha. A onda de frio que atinge a Europa congelou nesta sexta-feira um trecho do rio Oder, na fronteira da Alemanha com a Polônia. Segundo a agência AP, as baixas temperaturas, que já chegaram a menos 20 graus Celsius, impediram a navegação entre o Mar Báltico e a capital alemã, Berlim. Na Polônia, os dados divulgados pelo Ministério do Interior informaram que o frio já matou 78 pessoas desde novembro. Vamos às nossas perguntas? Qual é o gênero textual representado na reportagem? A professora leu uma receita, uma notícia, uma carta ou um poema? Pensem e me respondam. Uma notícia, muito bem. A segunda pergunta. A notícia fala sobre o quê? Sobre uma novela, sobre clima, esporte, turismo. E aí? Sobre o que está falando a nossa reportagem? Muito bem, sobre o clima. Próxima reportagem. Elevador cai do 4º andar e fere 8 em São Carlos, São Paulo. Um elevador despencou ontem do 4º andar de um edifício em São Carlos, no interior paulista, com 11 pessoas dentro. O Corpo de Bombeiros socorreu 10 vítimas do acidente, sendo que 5 foram levadas à Santa Casa da cidade, mas apenas com ferimentos leves. Outras 3 pessoas tiveram escoriações. O elevador, que tinha saído do 7º andar, tem capacidade para 6 pessoas, 5 a mais que a lotação no momento do acidente. Funcionários da Polícia Científica do município fizeram hoje a vistoria do edifício Ana Paula, no bairro Vila Neri. Moradores já reclamavam a substituição do antigo elevador e pagaram, nos últimos meses, uma taxa de condomínio para que fosse feita a troca. A Polícia Científica investiga a causa do acidente, se foi mesmo o excesso de pessoas. Agência Estado, disponível em http://www.globo.com. Vamos à nossa pergunta?
O assunto desse texto é uma briga no elevador, uma morte dentro do elevador, um acidente com o elevador, um incêndio no elevador. Qual será a nossa resposta? Muito bem, respondeu certo quem disse um acidente no elevador. E aí, gostaram da nossa aula? Espero que esta aula tenha contribuído por aquilo que vocês já aprenderam. Vou deixar para vocês uma mensagem. Estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidades e grandes conquistas. Um forte abraço e até a próxima aula. Beijos!